Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso IFCast Inclusivo. Estamos aqui com mais um convidado, né? O Thiago Loyola. Ele é um profissional da área de comunicação de surdos e ele vai trazer informações valiosas para a nossa instituição sobre essa temática. Então, Thiago, se apresente, por favor, aí para a gente. Olá, pessoal. Eu sou Thiago Loyola, né? Eu sou professor de português como segunda língua do CAS de Montes Claros. E minha formação, né, em letras portuguesas, sou egresso da instituição, né, do Instituto Federal. Fiz meu ensino médio no Instituto Federal no campus Salinas e atualmente curso um curso técnico, né, na instituição também, em tradução e interpretação de Libras. Mas atuo na área do ensino de português, como segunda língua para surdos, né? Tenho graduação pela Unimontes em letras português e tenho desenvolvido pesquisa nessa área, né? E em breve estarei ingressando aí no mestrado, ainda nessa área também, estudando, né? Plurilinguismo, políticas linguísticas e educação bilíngue, no pós-lim da UFMG, dentro do ensino de português para surdos. Ok. Você poderia falar para a gente um pouco sobre a diferença de deficiência auditiva e surdez? Sim, sim. Na verdade, assim, são pontos, né? Se a gente for pensar por uma perspectiva medicalizada, né, que vem lá da concepção descartiana, da concepção cartesiana, perdoem, do homem como máquina, né? Então, muita gente costuma enxergar o homem como uma máquina, né, partindo do princípio cartesiano, de que ele tem que ouvir, então o surdo seria um ouvinte com um defeito, né? Como se fosse alguma coisa assim. E partindo dessa concepção, a gente vai entender o surdo como um deficiente auditivo, né? Por quê? Porque ele não teria uma identidade própria pensando no ouvinte com um defeito. Mas quando a gente vê o lado da surdez, né? Surdez ele é um conceito muito mais contextualizado, cultural e identitariamente, né? O surdo que se identifica com a cultura surda, que é usuário da língua de sinais, ele se identifica como surdo, né? Por quê? Porque ele vê na surdez uma identidade. É interessante pensar nesse conceito de surdo, porque não se trata de uma deficiência, trata-se de uma identidade linguística, né? Por quê? Porque nós temos uma cultura, uma literatura, uma história, uma identidade surda. Isso tudo constrói e embasa, né, o conceito de surdez. Ok. E como é que a gente pode se referir a essas pessoas que é surda, né? A gente pode chamar ela de surdos, surdo-mudo, surdinho ou mudinho? Como é que é a forma que a gente tem que se tratar ela assim? Sim. Em termos de tratamento, né, nós tratamos com o termo surdo, em termos de surdez, né? Tem muita gente que às vezes fica até receoso, né, de falar surdo, aí vai lá e fala, o surdo mudo, o deficiente auditivo, e às vezes a gente vai lá e fala, não, o surdo. É surdo, é a palavra mesmo. Nós vamos nos referir às pessoas, até mesmo porque é uma questão de identidade, né, como eu falei. O surdo, ele se vê como identidade. Assim como nós vemos, né, nós vemos muito mais socialmente circulando as discussões sobre a pauta, por exemplo, do movimento negro, né, que muita gente fala, não, a questão do negro, né, não, gente, a palavra é negro. E tem outras vertentes, uns estudos mais recentes que falam ainda sobre chamar de preto, né, não é moreno, porque moreno seria uma tentativa de eufemizar, né, do eufemismo da coisa, como se fosse um defeito ser negro. A mesma coisa para o surdo, né? Ficar tentando achar outras palavras, não, gente, a palavra é surdo, porque é uma identidade. O surdo ele não é um ouvinte com defeito. Ele tem sua própria nomenclatura, né? Surdez. Bacana. E qual que é a importância da Libras para pessoas surdas? Bacana. Né? Nós temos que pensar que no povo surdo, assim como nos mais diversos povos, nós temos diversidade, né? Existem surdos, né, que eles, por uma questão de identidade, eles acabaram não querendo aderir à língua de sinais. Mas a maior parte dos surdos, e o movimento surdo, ele se pauta nesse princípio, é o quê? É a valorização da língua de sinais, né?
das línguas de sinais, não só da Libras, né, mas no mundo todo. ASL, SF, LSF e por aí vai. Mas no contexto brasileiro, a importância da Libras, né? A Libras, ela é a primeira língua do surdo. Assim como para nós ouvintes o português é a nossa primeira língua, a Libras é a primeira língua do surdo. O surdo, ele não precisa ouvir para se comunicar. Ele não precisa falar para se comunicar, porque ele tem uma língua de sinais. E essa língua de sinais, ela tem uma história. Então, a importância da Libras, ela não é só comunicativa. Ela é cultural, é identitária, é linguística e, sobretudo, histórica. Porque nós vemos que existe um histórico, né, de defesa pela língua de sinais em combate a outras metodologias, como oralismo, comunicação total, bimodalismo, em função da valorização da língua de sinais. Porque essa língua de sinais ela foi proibida ao longo da história de surdos, né, na educação de surdos. Nós temos aí, por exemplo, o Congresso de Milão, né, que foi um episódio da história surda, sempre muito lembrado quando a gente vai estudar histórias surdas, né, a história do povo surdo, da educação do povo surdo, em que o oralismo, né, as metodologias orais foram privilegiadas em detrimento da língua de sinais. E a língua de sinais, elas foram muitas vezes proibidas dentro do contexto da educação dos surdos. Então, hoje, pensando hoje, né, na comunicação do surdo hoje, na vivência desse sujeito hoje, a Libras, ela tem importância social, identitária, cultural, cognitiva e histórica. Ok. E esse estudante surdo, ele escreve assim de uma forma diferente? Por que ele escreve diferente, se caso ocorre isso? Sim. Quem teve contato já com a escrita de algum surdo, né? Sobretudo surdos ali no ensino médio, às vezes na faculdade, vai perceber que o surdo ele escreve diferente, né? Às vezes é um surdo, não, mas é um surdo que está fazendo um mestrado, doutorado, ele escreve diferente. Nós temos muito, assim como a gente pensa nessa questão do surdo não como um deficiente, a gente passa a ver também essa língua do surdo, né, essa língua escrita do português escrita do surdo, não como um erro, mas como uma interlíngua. Né? Existe uma autora, a Brochado, que ela desenvolve pesquisas interessantíssimas sobre isso, sobre a interlíngua. Em toda aprendizagem de segunda língua, existe essa interlíngua, que seria uma língua intermediária entre a L1, que é a língua que nós já dominamos, e a L2, né, que é a língua que nós estamos adquirindo. E para isso existem estratégias, existem metodologias próprias para a aprendizagem dessa língua. E como toda língua, né, pensando aí na aprendizagem de línguas orais, que isso é muito mais difundido, por exemplo, as pessoas costumam muito mais aprender inglês do que Libras, né? Então, partindo desse pressuposto aí do inglês, vamos pensar nesse sentido. Quando nós estamos começando a aprender inglês, nós vamos substituindo uma palavra por outra, uma lexia da língua inglesa por uma lexia da língua portuguesa, não é? E aí a gente produz sentenças com ordem sintática inversa. Às vezes, se um falante nativo vê a gente falando, ele vai falar o quê? Não, tá errado. E tenta entender, e a gente vai reformulando. Esse é o processo de aprendizagem da Libras também. Né? Assim como a gente aprendendo inglês faz essa troca, a gente aprendendo a Libras também faz essa troca. O surdo, ao aprender português, ele vai fazer várias trocas. Né? Ele está em diferentes estágios da interlíngua. Então, essa escrita errada do surdo, essa escrita diferente do surdo, a gente chama de interlíngua. Porque a Libras tem uma gramática própria. Ela tem uma estrutura própria. Ela tem uma ordem sintática específica dela, né? Que pode coincidir com a língua portuguesa? Pode. Mas nem sempre é igual. Então, por vezes, a depender do estágio da interlíngua em que o surdo se encontra, ele pode simplesmente substituir um sinal por uma palavra. E isso vai causar problemas quando a gente for passar para a sintaxe da língua portuguesa. Né? Isso em termos de léxico, de morfologia, de sintaxe, de semântica, de pragmática, acontece em todos os níveis da língua. Né? Mas é importante nós percebermos que tudo isso é uma expressão da interlíngua. Então, são marcas da primeira língua do surdo. Ok. E as pessoas surdas, ela tem uma cultura, uma identidade própria? Interessantíssima essa pergunta, porque tem, né? A gente está partindo desse pressuposto a todo momento.
quando a gente vê a questão dos estudos surdos, nós vemos que existem embates teóricos, né? Teóricos e que se convertem na prática. E o objetivo é que se convertam na prática. Dessa coisa do bilinguismo, da inclusão. Só que é interessante nós partimos do pressuposto de que o surdo tem uma identidade. O próprio nome surdo, né, que eu falei lá no início, a palavra surdo, ele parte de um pressuposto identitário. Né? A surdez, ela se baseia na experiência visual. O surdo, ele tem toda a visualidade, sabe? Às vezes, para nós, por exemplo, sabe quando nós ouvintes, por exemplo, estamos em lugares que uma pessoa está tentando conversar com a gente, num bar, e o som está alto, e você não consegue conversar, você tem que conversar gritando, nós percebemos isso na nossa audição. O surdo, ele percebe isso visualmente. Às vezes é uma poluição visual, é uma iluminação ruim que está ali no ambiente. Então, isso atrapalha a comunicação do surdo, assim como o som alto atrapalha a nossa comunicação. Né? Isso tudo faz parte de uma identidade surda, de uma cultura surda, né? De uma série de costumes. Eu costumo dizer que o surdo ele também pensa visualmente, né? Em várias leituras que eu já li, tem disso. Então, assim como a nossa cultura ela é infundida na nossa cabeça, o próprio sinal de cultura tem disso, a cultura surda também vai por esse lado, né? Todo surdo ele se expressa de acordo com sua cultura. E nós temos que entender que todo o processo de aprendizagem do surdo vai permear por aí. Não tem como a gente pensar, por exemplo, numa aprendizagem ou numa expressão de língua inglesa sem pensar na cultura inglesa. Da língua espanhola sem pensar na cultura espanhola. Da língua portuguesa sem pensar na cultura portuguesa e brasileira, em se tratando de Brasil. Na surdez é a mesma coisa. E como que a gente faz para garantir a inclusão e a acessibilidade dessas pessoas no contexto escolar? Então, para garantir a inclusão, para garantir a acessibilidade do surdo dentro da escola, vamos lá. Como eu disse, né, nós temos um embate teórico aí de duas perspectivas, pelo menos são duas que têm se mostrado, assim, que se mostram em discussão, que é a questão da inclusão, né, que a gente parte ali de um currículo, como o currículo que a gente tem, maior carga horária em língua portuguesa, em se tratando de linguagem, é em língua portuguesa, né? Nós temos ali outras disciplinas, mas a maior carga horária é em língua portuguesa e matemática, né? Então, assim, um currículo em que a primeira língua do surdo nem está no currículo, na verdade, né? Ele se submete a um currículo ouvintista, ele é inserido dentro da sala de aula com metodologias, isso nós pensando utopicamente, ou pelo menos a realidade de algumas poucas escolas do Brasil, que nós sabemos que infelizmente a realidade não é essa, mas ali nós partindo de um pressuposto de que as escolas elas se adaptam, o porteiro, a diretora, os professores, os colegas se empenham em aprender pelo menos um pouco da língua do surdo, em se desenvolver ali, e ele é inserido dentro da sala de aula por meio de um profissional intérprete, tradutor de língua de sinais, né? Isso é na inclusão. Aqui nós estamos no campo da inclusão. E nós temos a escola bilíngue, né? Que é uma tendência, uma filosofia educacional que tem sido muito pesquisada e muito defendida pelo movimento surdo hoje. Que é o quê? É uma escola onde a língua de instrução é a língua do surdo. Não há necessidade do tradutor-intérprete. Por quê? Porque os professores, se não surdos, ouvintes, vão impreterivelmente se comunicar em língua de sinais, né? O currículo ele vai ser adaptado também. O currículo vai ter a disciplina de Libras como primeira língua do surdo, né? A comunicação ela se dá em Libras. É uma escola bilíngue. Assim como nós vemos muito hoje conversando sobre escola bilíngue inglesa, né? Em língua inglesa, eu vejo surgindo algumas discussões a respeito. No surdo, vai ser a escola bilíngue surda. A língua de instrução é a Libras, a língua majoritária é a Libras, e o português ele é aprendido como segunda língua. Assim como nós aprendemos no currículo que nós temos, nós ouvintes, a língua inglesa, por exemplo, né, não é colocada como segunda língua, nós vamos ter isso na escola bilíngue. Então, pensando, isso apresentando os dois panoramas, né, só pensando na inclusão, que é o que a gente tem hoje, né, que é a realidade, a maior parte das escolas que tem surdos pauta-se numa perspectiva inclusiva.
Como pensar, então, nessa inclusão de fato, né? E não pensar na inclusão como um desrespeito linguístico ou desse sentido. Nós precisamos, primeiro, né? É claro que, utopicamente, o movimento surdo, de maneira geral, tem defendido a educação bilíngue. Mas se formos pensar na inclusão, nós podemos pensar, primeiro, a escola inteira deve se empenhar com o surdo. O surdo não é responsabilidade só do intérprete. O surdo, ele é um aluno da escola, não é aluno do intérprete. Nem de um professor só, né? Então, professor de matemática, professor de português, professor de ciências, dependendo do nível, né? No caso do ensino médio, professor de biologia, de química, de física, de sociologia, todas as disciplinas. Os professores devem se atentar para a efetivação da inclusão do surdo. Não é uma responsabilidade do intérprete tradutor. Né? Tanto nós podemos até pensar na função do intérprete, mas pensando aí, professor, por exemplo, ele é professor do aluno surdo, né? Então ele tem que adequar suas metodologias, por exemplo, formas de avaliação, vamos pensar, né? Existem assim livros didáticos, por exemplo, que falam lá, partem do som para avaliar o aluno. Então a gente pensa assim, como é que a gente vai partir do som para avaliar o aluno se o surdo não tem som, né? A gente não tem como isso, gente. É um desrespeito linguístico ao surdo. O surdo, ele tem o direito de ter toda e qualquer informação, por mais que a informação possa ofendê-lo, seja incongruente, ele tem o direito de ter aquela informação assim como todos os ouvintes estão tendo. Então, às vezes, o professor, ele tem que adaptar. E às vezes a gente pensa, ele vai criar uma metodologia específica para o surdo. Não. Um mesmo material, por exemplo, ele pode atender tanto alunos surdos quanto alunos ouvintes. Ele não precisa ser... O material que ele é formulado, o método avaliativo que é formulado para o surdo, ele não precisa atender só ao surdo. Um ouvinte também pode aprender com metodologias que prescindem do som, né? Que não precisam do som. Então, acho que o professor, antes de tudo, é quando ele estiver elaborando sua aula, né? Sua metodologia lá, ele está elaborando sua aula, ele vai pensar, isso exclui. Não precisa fazer uma avaliação própria para o surdo, né? É você pensar, isso vai excluir ou vai incluir o meu aluno surdo? Se de alguma maneira isso vai excluir o surdo, vamos pensar numa outra metodologia, que não vai se ancorar no som, né? Sobretudo, e que vai explorar muito da visualidade. O surdo, como eu disse, tem todas as suas experiências de mundo a partir do visual. Então, há uma possibilidade do professor usar isso ao seu favor. E vale lembrar que os ouvintes também enxergam, né? Em se tratando de pessoas ouvintes que não são cegas. Elas enxergam, as pessoas enxergam. Então, as pessoas ouvintes que não são cegas. Então, por que a gente vai excluir essa possibilidade de explorar da visualidade? A gente tem que explorar da visualidade, sim. Em termos de currículo, por exemplo. Em termos de currículo, o que a gente poderia pensar seria na questão da escola bilíngue, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje na proposta inclusiva, apesar de a inclusão ter muitos benefícios, eu não estou excluindo isso. A inclusão tem seus benefícios que devem ser reconhecidos, sim. Mas, em termos de currículo, a escola bilíngue, que valoriza essa primeira língua do surdo, né? Que coloca a primeira língua, de fato, num lugar de primeira língua, em termos curriculares. Então, penso que, em termos de inclusão, nós temos que pensar nessa mobilização da escola toda, em que o porteiro consegue dar um bom dia para o aluno, em que os alunos surdos consigam interagir com o aluno surdo, né? Apesar de essa não ser em função do intérprete, é interessante que o intérprete também haja. Mas não é só o intérprete, é a direção, é toda a equipe escolar. E entrando nesse caminho aí, né? Qual que é o papel e a diferença do professor e do intérprete de Libras? Sim. Como é que é? Para o aluno com surdez. Para o aluno, né? Para o aluno surdo? Então, para o aluno com surdez. O professor, como eu disse, né? Ele é professor de todos os alunos dentro de sala de aula. Tem gente que costuma dizer assim, nas reuniões de módulo 2, né? Reuniões dentro de sala de
conselho de classe, que fala assim, não, o surdo, ele é responsabilidade do intérprete. O intérprete ele é responsável por interpretar e traduzir. Né? Em termos legais, a responsabilidade do intérprete é essa. O intérprete não, na verdade, ele nem pode, em termos de ética, né, explicar um conteúdo que o professor não esteja explicando. A responsabilidade de dar a aula é do professor. Por isso que é interessante esse diálogo prévio, não na hora da aula só. Na hora da aula é essencial. Só que antes, o professor senta com o intérprete e fala, vamos pensar em metodologias que o aluno surdo vai conseguir. Então, função do professor, dar a aula. E dar uma aula acessível. Uma aula em que os métodos de avaliação, os métodos de ensino, em que toda a sua prática docente se volte para a inclusão. Né? Vai explicar um conteúdo, seja qualquer disciplina. Vamos pensar, essa metodologia que o professor está utilizando, inclui o surdo ou exclui? O intérprete, ele não dá conta de tudo, né? O intérprete, ele tem sua função, que é interpretar e traduzir. Só que não adianta nada o intérprete estar lá interpretando, traduzindo, se a metodologia exclui, né? Então, função do professor, ensinar, atender a todos os alunos. Responsabilidade do aluno é do professor, né? Tanto tem até umas brincadeiras que o pessoal faz, né? Falando assim, o surdo dormiu na sala de aula. E aí, de quem é a responsabilidade de acordar o surdo? O intérprete ou o professor? Quem é o responsável pela sala de aula? O professor, não é o intérprete. O intérprete é responsável por traduzir e interpretar as comunicações, seja do professor com os alunos, tanto do aluno surdo com o professor. É isso. Bom demais. E por que a gente deve garantir a inclusão desse público na instituição? Como devemos garantir? Se uma instituição está disposta, né, e se interessa pela diversidade, se interessa pelo pluralismo, vamos lá. Se uma instituição se interessa pelo pluralismo, pela diversidade, a instituição tem que garantir o direito do surdo de se comunicar, de aprender como todos os alunos ouvintes. É um direito dele. Isso é lei. Né? Não é um favor que uma instituição está fazendo, que às vezes um surdo chega, né, e fala assim, nossa, vamos lá ajudar o surdo. Ninguém está fazendo favor nenhum para o surdo, isso é direito dele. Assim como a gente tem direito de chegar num lugar e ser atendido, chegar numa instituição pública e ser atendido na nossa língua, o surdo também tem, ser atendido na língua dele. Então, em se tratando de instituição de educação, né, instituições educacionais, isso é essencial. O Instituto Federal, por exemplo, né, ele tem de garantir, sim, a inclusão do aluno surdo, e não é só com a presença do tradutor-intérprete de Libras. É com a inclusão efetiva, com políticas afirmativas dentro da sala de aula, fora da sala de aula também, né, porque o Instituto ele não funciona só dentro da sala de aula. Ele funciona fora, nós temos eventos, né, eu sou egresso do Instituto, por exemplo, eu sei que o Instituto faz ações maravilhosas, e isso tem que incluir o surdo. Em termos de esporte, em termos de arte, de teatro, de pintura, de tudo isso tem que incluir o aluno surdo, né? E isso é a partir de ações afirmativas da própria instituição. Então, em tese, em suma, né, na verdade, a instituição que se interessa pela diversidade e pela inclusão tem como responsabilidade a inclusão efetiva do aluno surdo em todas as instâncias da instituição. Desde a direção, a reitoria, eu diria, até os alunos. Ok. Agradecemos, né, imensamente pela sua participação aqui, né, por trazer esses conhecimentos para a gente, que são muito valiosos, né, e falamos que o Instituto aqui, né, o IFNMG, está de portas abertas para uma nova participação e agradecemos por todo o conhecimento de hoje. Eu que agradeço pelo convite, agradeço ao Instituto e agradeço a todos vocês. Valeu, jovem. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso IFCast inclusivo e aguardem os próximos episódios.